Hoje eu quero abordar a respeito de João capítulo 15, vamos lá? João, Evangelho, capítulo 15. Aqui o Senhor Jesus, ele fala que ele é a videira verdadeira. Se há uma videira verdadeira, significa que há a falsa videira. E muitas pessoas estão conectadas nessa falsa videira. Muita gente está ligada em coisas que não são de Deus, que não são do agrado de Deus, achando que aquilo ali é Jesus. Veja, eu sou a videira, lembra que eu disse no início? Se tem a verdadeira, porque tem a falsa. Nós temos que tomar cuidado, irmãos, para não nos conectarmos em algo que é falso. Às vezes a pessoa busca um consolo do homem, um tapinha nas costas, e às vezes ela precisa de uma repreensão, ela precisa de uma orientação mais dura, Há tempo para tudo, sim ou não? Há tempo de abraçar e há tempo de se afastar de abraçar, não é o que a Bíblia diz? Mas o que nós queremos sempre? Hoje, a pessoa fala, tem muita gente que é da turma do mimimi. O que é o mimimi? É aquela pessoa que pensa que Deus só vai passar a mão na cabeça. Não, Deus vai nos ajudar, vai nos fortalecer, vai nos capacitar, vai nos consolar quando for necessário, e quando também for necessário, Ele vai nos repreender. Então, muita gente que se conecta numa videira falsa, cria esse entendimento. Não, Deus, Ele vai me ajudar do jeito que eu sou, do jeito que eu estou, Deus me atende. Não. Se eu me conectar com Ele, Ele vai moldar a minha vida de acordo com a vontade dEle, com aquilo que nós precisamos. Então, procure identificar que tem a videira verdadeira e a videira falsa. Eu sou a videira verdadeira, e vós, e meu pai é o lavrador, Deus é que cuida da agricultura. Toda vara em mim que não dá fruto, o que acontece com ela? Atira, ou a uma tradução fala corta, assim ou não? Pastor, Deus corta o que não dá fruto? Está dizendo aqui claro, tá ou não está? Tudo que não dá fruto, você deve fazer o quê? Cortar. Isso vale para você fazer uma oração, por exemplo, quando você se deparar com uma doença, uma enfermidade. Eu costumo orar da seguinte forma, tudo que não foi plantado por Deus tem que ser arrancado, sim ou não? Por exemplo, um tumor, um caroço, um cisto, um quisto, foi plantado por Deus? Não. Então ele tem que sair ou tem que ficar? Tem que sair. Então tudo que não produz benefício tem que ser cortado, tem que ser cortado, tem que ser tirado da nossa vida. Às vezes é uma amizade que não está fazendo bem. Às vezes a pessoa, pastor, mas é meu amigo, mas está fazendo bem? Não, está só fazendo mal. O que vai acontecer? Essa amizade, mesmo que seja momentaneamente, ela tem que ser cortada. Os laços com aquela pessoa tem que ser cortados, porque só está fazendo mal para a pessoa. Então nós temos que ter esse entendimento, que Jesus, quando começa a operar na nossa vida, Ele vai nos limpar, Ele vai tirar tudo aquilo que nos atrapalha de frutificar. Quem quer frutificar aqui? Todo mundo. Mas às vezes nós não queremos ser cuidados pelo lavrador, pelo agricultor, que é Jesus, que é Cristo. Então Ele diz, eu sou a videira verdadeira. O Pai, Deus, é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, o que acontece? Tira, é cortado. Tudo que não produz benefício tem que sair, tem que sair. O medo na sua vida produz benefício? Lembra na parábola dos talentos? O que impediu aquele que tinha um talento frutificar? Qual foi a justificativa dele diante do seu Senhor? Porque tive medo.
Então ele falou assim: eu tive medo e eu enterrei o meu talento na terra. O outro foi corajoso. Ele tinha 5, recebeu mais 5, ficou com 10. O outro tinha 2, multiplicou, foi corajoso, ficou com 4. E o que tinha apenas 1, atemorizado, com medo, enterrou o seu talento na terra. O que aconteceu? Até o que ele tinha, ele perdeu. Então isso tem que ser cortado da nossa vida, para que nós não sejamos cortados do reino dos céus. Para que eu e você não sejamos cortados da comunhão com Deus. Tem que ser tirado, não a minha pessoa, não você do reino dos céus, mas aquilo que não vai me deixar entrar no reino. Quem está entendendo? Tem que ser cortado. O medo impede você de multiplicar. A ansiedade, a depressão, o pânico, a preguiça, o desânimo e uma série de outras coisas. Então ele diz: quando eu cuido de você como uma videira, quando eu vou nutrir você como uma videira, quando você é cuidado pelo meu Pai, tudo que não presta tem que ser cortado pela raiz. Tem gente que há tempos que já está na igreja com Cristo, e mesmo assim diz: pastor, porque eu tenho um trauma de infância e tal. Não, Jesus, já é tempo disso ser cortado da minha vida, senão eu não vou conseguir frutificar. Eu não frutifico, por exemplo, a alegria. Por quê? Porque eu ainda carrego a tristeza de muito tempo. Então é necessário: Senhor, Tu és a videira verdadeira, eu vou me conectar com o Senhor. O Pai, Deus, é o lavrador, é aquele que cuida. E se eu estiver conectado com Cristo, e Cristo em mim, eu vou produzir os frutos necessários. Tudo que não é de Deus, tem que ser cortado, tem que ser tirado. Tem que ser tirado. E ele diz mais: vós já estáis limpos pelo quê? O que nos limpa então? É a orientação de alguém que não teme a Deus, ou é a palavra de Deus? A palavra de Deus. Então, se eu tenho um problema, o que eu tenho que buscar? A palavra de Deus. E às vezes, indo até a palavra de Deus, eu vou ouvir coisas que eu não quero ouvir, mas eu preciso. Eu estava orando agora de manhã, me veio uma frase: nem tudo vai ser como eu quero, mas se Deus estiver no controle, vai ser sempre como eu preciso. Nem tudo vai ser como eu quero, mas se Deus estiver no controle, sempre vai ser como eu preciso. Então ele diz: vós estáis limpos pela palavra. O que limpa a nossa vida? É a palavra. Não é o achismo, o conselho de alguém. Não, eu acho que você tem que fazer isso, eu acho que você tem que fazer aquilo. Se você entregar a sua vida ao achismo, a expectativa de você errar é muito maior. Muito maior. Então, a palavra é que nos limpa, é que tira as imperfeições. Contato com a palavra de Deus nos limpa. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tem falado. Estai em mim, e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar, essa é a conclusão que nós temos que ter, irmãos. A vara de si mesmo não pode dar fruto. Não pode. Eu estava falando com uma pessoa agora de manhã, antes de entrar aqui para o culto, que estava afastada de Deus, estava afastada da igreja, estava desviado, e falou que estava com sintomas de depressão. Eu disse: olha, depressão é uma doença séria, precisa ser tratada. Então faça o seguinte: volta para Jesus, volta para a igreja, não é? Vá no médico, procure todos os recursos necessários e se cuide.
Mas não vai só no médico, não. Vai para a igreja também, volta para Jesus. Porque ele disse o quê? Sem mim nada podereis. A vara de si mesma não consegue produzir. Então, quando alguém diz assim, eu não consigo tal coisa, não é que aquela pessoa é frescurenta, né? Vamos falar assim, né? Isso aí é frescura, pastor. Alguns chegam a dizer, isso aí é sem vergonhice. Não. É a impossibilidade, a incapacidade de alguém que não tem Jesus, não está conectado. Porque Jesus disse, a vara de si mesma não consegue dar fruto. Então, quando eu não conseguir realizar alguma coisa necessária, pastor, eu não consigo perdoar. Se depender de mim, né, eu vou dar um soco, um tapa, ou coisa pior. Mas eu sei que eu tenho que perdoar, eu sei que eu tenho que esquecer, eu tenho que superar, mas eu não consigo. Então o que eu tenho que fazer para conseguir? Estar conectado com Jesus. Porque ele disse, a vara de si mesma não pode dar fruto. Então não adianta você se iludir, você achar que longe de Deus você vai conseguir ser feliz. Não vai. Lá em Gálatas 5:22, deixa anotado aí, vamos lá. Fala do fruto do Espírito Santo, né? Eu já expliquei que apesar de serem vários e falar de uma forma singular, fruto está dizendo que é o que ele produz em nós. Então, quando Gálatas 5:22, quando o apóstolo escreve à igreja e fala assim, mas o fruto, ele está dizendo da seguinte maneira, mas o que o Espírito Santo produz em nós aí ele começa a descrever o que ele produz. O que ele produz? Mas o fruto do Espírito o que o Espírito Santo produz? Amor. Então, amor não é o que as pessoas dizem por aí, né? Dizem que ama, mas se não for o amor do tipo do amor de Deus, quando aparecer outro ou outra, larga e declara amor por outro ou por outra, abandona. O amor é a essência de Deus em nós, é o produto do Espírito Santo em nós, o amor verdadeiro, o amor de Deus. O que ele produz em nós? O amor. Está faltando amor na sua casa, no seu casamento, na sua vida, amor próprio? Amor ao próximo, amor a Deus? Então Jesus disse, sem mim nada podereis, comigo você obtém esse amor verdadeiro. Você vai amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo e vai ter amor próprio. Amar o próximo como a si, você vai amar Deus, a você mesmo, e vai transmitir esse amor para quem está ao seu redor. O que mais que ele produz? Gozo, alegria indescritível, alegria extrema. Então essa alegria que é indescritível, vem da onde? Muita gente procura essa alegria no dinheiro, na fama, projeta a alegria em alguém, fala assim, não, quando eu casar, pastor, aí eu vou ser feliz, aí eu vou ser alegre. Quanta gente que pensava assim e casou. Eu lembro de uma jovem que ela falou assim, pastor, meu padrasto espanca minha mãe, agride a minha mãe, agride a mim, isso me machuca muito, não só fisicamente, mas emocionalmente. E ela falou assim, pastor, eu disse assim, que quando tiver idade, palavras dela, o primeiro otário que quiser casar comigo, eu caso. Depois ela casou e ela disse, pastor, foi a pior besteira que eu fiz na minha vida, eu deveria ter suportado, eu deveria ter esperado no Senhor, eu deveria ter consultado a Deus, eu deveria ter buscado mais. Por quê? Porque o que estava ruim tornou-se ainda pior.
Palavras dela, me perdoe a expressão, mas vou replicar o que ela falou. O otário que ela, segundo ela, né, que ela encontrou para casar, foi pior do que o padrasto. Foi bênção ou foi maldição? Maldição. Então esse gozo, essa alegria, vem da ação do Espírito Santo em nós. Do Espírito Santo conectado em mim, ele vai produzir esse amor. Ele vai produzir. Eu não vou encontrar alguém para me fazer feliz. Eu vou ser feliz com Jesus, e essa felicidade de Cristo em mim vai transbordar para quem estiver do meu lado. Então tem muita gente, não, se eu tiver dinheiro, aí eu vou ser feliz, eu vou ser alegre. Não vai, irmão. Eu não quero ser emotivo, né? Não quero ser exagerado, mas o cidadão há um tempo atrás ganhou o Oscar de melhor ator. Mas como que ele recebeu a homenagem do Oscar? De forma póstuma, ou seja, ele se matou, né? A fama, todo o dinheiro que ele recebeu não trouxe a paz, a alegria que ele precisava. Aí você diz assim, pastor, como é que a pessoa que chega no auge da sua carreira, que tem todo o dinheiro do mundo, tem a mulher que quiser, o carro que quiser, a casa que quiser, e aí mesmo assim atenta contra a própria vida? Por quê? Porque há um vazio tão grande dentro daquela pessoa que nenhuma outra coisa pode preencher. Há um espaço dentro do homem que é exatamente do tamanho de Jesus. Exatamente. Então nós criamos essa ilusão. Não, mas se eu ficar rico, aí sim. Claro, a riqueza, os bens materiais pode ser uma ferramenta de Deus na nossa vida. Mas se eu não tiver Jesus, todo o dinheiro desse mundo não vai preencher. Eu já falei do irmão que ele falou, pastor, eu era uma pessoa rica, bem de vida, mas todo dia eu tinha uma pistola debaixo do travesseiro, todo dia eu falava assim, hoje eu vou dar um tiro em mim, vou tirar a minha vida. Mas eu só encontrei essa paz, essa alegria com a presença de Jesus. Perdeu tudo, pessoal, mas era mais feliz do que quando tinha muito dinheiro. Repito, o dinheiro, os bens materiais, na bênção de Deus, são ferramentas de Deus para nos abençoar, sim ou não? Não é para você ficar, não, pastor, então eu vou ficar na miséria, que quanto mais miserável eu sou, mais alegre eu serei. Não, não é isso. Você não pode apoiar-se, confiar na riqueza, como aquilo que vai trazer para você alegria. Confiar que se você casar com o homem mais bonito do Espírito Santo, com a mulher mais bonita do Espírito Santo, isso já não vai acontecer, né? Porque o homem mais bonito está aqui, que já casou. A mulher mais bonita também, brincadeira. Quem é mais bonito aqui? Deixa eu ver. Tem que ter autoestima, pessoal, amém? Quando você olha no espelho, você tem que olhar assim e falar assim, quem é o bonitão daqui? Aí você fala, sou eu. Não é verdade? Então aqui, irmãos, voltando, você pode encontrar o homem mais bonito, a mulher mais bonita, mas se não tiver Jesus, não adianta nada. Eu tenho que estar conectado na videira verdadeira, aquilo que é verdadeiramente algo que vai me fazer produzir os frutos: amor, alegria, gozo extremo, alegria extrema, a paz. Quem precisa de paz aqui? A gente pensa que paz é ausência de guerra, né? Tá tudo assim, você está no quarto assim, tudo quietinho, aquele silêncio sepulcral. Não. Paz é a tranquilidade da alma. Você pode estar rodeado de problemas, cercado de problemas, mas você tem a tranquilidade dentro da sua alma para resolver cada coisa. Amém? Cada coisa. A paz, aquela que só Jesus pode trazer. Você já percebeu que nós temos solução sempre para o problema dos outros? A gente tem solução? Não é verdade?
Alguém fala assim, nossa, fulano, estou passando uma dificuldade assim. Não, fulano, isso é fácil. Isso aí você ora, isso aí você lê a Bíblia, você vai na igreja, você faz isso, aquilo outro, faz assim, 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 assim. Engraçado, né? A gente resolve o problema dos outros, ó. E o nosso? O nosso a gente arranca os cabelos. Por quê? Está faltando essa paz que dá tranquilidade na nossa alma. Que a pessoa sem paz, ela fica cega, ela não enxerga. Mesmo que a solução esteja no bigode, debaixo do seu nariz, né? No bigode. Está ali. Você fala, meu Deus, mas como é que pode? A solução está ali debaixo do nariz dela e ela não consegue. Pois é, a falta de paz traz isso. Faz com que a pessoa não enxergue, ela não escuta. Fulano, escuta, fulano, isso vai acabar com a tua vida. Não, mas não sei o que. Parece que está surdo, não parece? E mudo. A pessoa não tem voz ativa, não tem autoridade. Então é necessário buscar em Deus e Ele vai dar essa paz. Longanimidade, paciência. Quem precisa de paciência? Só que saiba de uma coisa, com a paciência, Deus ele vai colocar os testes para você verificar se tem paciência. Se você não passar por um momento de dificuldade, como é que você vai saber se você tem paciência? É ou não é? Pastor, eu não tenho paciência, mas no dia que você precisar, se você não tiver, você vai sofrer. Vai ser exigido de você paciência. Vai ou não vai? No trânsito, se você não tiver paciência no trânsito, você não causa problema? Dentro de casa. Eu lembro que o irmão em São Paulo, acabou o culto, eu estava atendendo um casal lá, que estava com o carro na frente do dele, ele não conseguia sair de jeito nenhum. Aí a esposa veio, pastor, pelo amor de Deus, só me perdoa, mas o meu marido está igual um doido lá no estacionamento, querendo brigar, acabou de sair da igreja, pastor, querendo arrumar confusão, porque tem um carro que está na frente do dele, não consegue sair. Eram os irmãos que eu estava atendendo. Eu falei, não, mas fique tranquilo e tal. Eu falei, irmão, pensa da seguinte maneira, talvez Deus está dando um livramento, é claro, o irmão vai lá tirar o carro, tudo, mas talvez Deus está dando um livramento para você de um acidente. Você já parou para pensar nisso? Que aqueles 5 minutinhos que você perdeu, entre aspas, pode ser um livramento de Deus. Então pensa dessa forma. Paciência, né? Para quê? Para que você evite prejuízos, às vezes prejuízos que são permanentes, caso de morte mesmo. Na hora da raiva, a pessoa, ela joga fora o emprego, a oportunidade da vida dela, coisa que talvez ela nunca mais vai conseguir alcançar. Então, é melhor, não, Deus, me dá paciência aqui, porque se eu falar bobagem, eu posso complicar mais a situação, não é? E avançando, benignidade, é disposição de fazer o bem, né? É querer fazer o bem, né? É a prática, melhor dizendo, que a bondade, né, é o sentimento. Eu falei que benignidade e bondade estão interligadas, né? O sentimento e a prática. Não adianta eu fazer algo sem vontade, ou não adianta eu ter vontade de não fazer. Tem muita gente que fala assim, pastor, eu tenho tanta vontade de ajudar os outros, sabe, eu sinto tanto desejo de fazer alguma coisa, aí fica com desejo, passa a vida toda com desejo, mas nunca faz nada. Ou então a pessoa faz alguma coisa, mas não faz de todo o seu coração, e não é abençoada por isso, porque faz murmurando, faz reclamando, faz amaldiçoando, faz xingando, não, dou dízimo, oferta, isso aqui vai fazer uma falta, mas tem que dar, né? Se não dá, o diabo pega. É assim que tem que fazer ou não? Ou Deus ama quem dá com? É você dizer, Deus, se mais eu tivesse, mais eu daria. Pode confiar em mim, porque se o Senhor me der mais, eu vou ajudar com mais.
Amém? Então, bondade, benignidade. Fé ou fidelidade. A fé, a fidelidade é um fruto do Espírito Santo. Ter fé e ser fiel é o Espírito Santo que nos capacita. É Ele que nos capacita. Se Ele estiver dentro de você, Ele vai estar com você 24 horas por dia, sim ou não? Eu vou ser fiel à minha esposa a mim, não porque as pessoas vão ver, não porque as pessoas vão saber, não, porque se o Espírito Santo está dentro de mim, eu posso estar sozinho, eu posso estar lá em Marte, em Júpiter, em Saturno, debaixo da Terra. É igual aquela capa da invisibilidade, já viu a historinha da capa da invisibilidade? O cidadão queria inventar uma capa da invisibilidade. Todas as vezes que ele botava a capa, ele ficava invisível. E aí ele criou essa capa, claro que é uma historinha, uma ficção, né? E aí ele falou, agora eu vou entrar no banco, assalto o banco, ninguém sabe que sou eu. Agora eu entro no lugar que eu não posso, né? Vejo lá a mulherada e tudo, e apronto, pinto, bordo, e ninguém sabe que sou eu. E aí ele começou a fazer isso. Entrava no banco, pegava sacos de dinheiro, entrava lá, né, num lugar inapropriado para homens naquele momento, ia lá, tudo, via o que não podia ver, fazia o que não podia fazer. Aí chega uma hora que ele estava assim, e de repente a consciência dele falou assim, mas eu sei o que você está fazendo. Aí ele tomou um choque. Hoje que nós entendemos como consciência, é chamado também de Espírito Santo. Na hora o Espírito Santo falou assim, olha, você está fazendo isso aí, mas eu sei o que você está fazendo. Então, por mais que o homem não saiba, quem tem o Espírito Santo não fica falando assim, e se o pastor descobrir? E se eu não sei quem descobrir? E se as pessoas souberem? E se for colocado na mídia? Mas quem tem o Espírito Santo fala assim, não importa. O que importa é o que Deus vê. É o que Deus vê. E se o que Deus vê é bom, quando você for injustiçado, Deus te justifica. Deus te protege. Mas também se o que Deus vê é errado, na hora você pode estar até bem, mas na hora que o diabo se levantar, Deus não pode te justificar e o mal prevalece. Quem está entendendo? Então a fidelidade, a fé é um fruto do Espírito Santo. Eu tenho que orar, dizer, Espírito Santo, produz em mim a fidelidade a Deus, ao marido, à esposa, ao trabalho, ao ministério, à igreja, em tudo. Concluindo, mansidão, a pessoa entende, o fulano é manso, é sonso, né? É sonsa, aquela pessoa que ninguém, né? Não, mansidão é a pessoa que tem o equilíbrio para decidir as coisas. É a pessoa que pondera primeiro, o que eu vou falar? Vai produzir benefício? Vai, então eu falo. Vai produzir, né, prejuízo? Então eu me calo. Essa atitude vai trazer crescimento, edificação, vitória? Sim, então vou tomar essa atitude. Não, vai trazer vergonha, humilhação, vai fazer mal para mim? Então não vou fazer isso. E tem gente que fala, faz, toma atitudes, e quando dá errado, ela fala, Deus, por que o Senhor ajudou, por que o Senhor não deixou acontecer isso, por que o Senhor não me livrou? Aí Deus fala, olha, você devia ter pensado bem, ter decidido com sabedoria, ter decidido com entendimento, com a direção de Deus. Lembra que eu uso o exemplo do missionário R.R. Soares? Chegou uma proposta e vieram meio assim de sopetão e falaram assim, missionário, é pegar ou largar, é pegar ou largar, é pegar ou largar. Ele falou, posso orar a Deus? Não, pegar ou largar? Então largo. Porque se eu não puder orar a Deus para tomar uma decisão, é melhor largar. Porque senão eu posso cair numa armadilha, numa cilada, eu posso me arrepender do fundo da alma. A precipitação, a Bíblia diz que aquele que se precipita peca. A precipitação faz com que eu peque. E quanta gente que não se precipitou?
Se tivesse mansidão, né? Jesus, por exemplo, quando apresentaram a mulher adúltera para ele, Senhor, está aí, ó, a lei de Moisés diz que as tais têm que ser apedrejadas. O que o Senhor diz? Apedreja ou absolve? Jesus escrevia com o dedo na terra. Com mansidão ele foi pensando, foi se conectando com o Pai, e ele começou a pensar: se eu absolvo, eu tenho que morrer no lugar dela, mas eu vou dar a vida pela humanidade, mas não apedrejado, com morte de cruz. Então não é a alternativa certa. Porém, se eu mando apedrejar, eu vou contradizer o propósito pelo qual eu nasci. Eu vim para buscar e salvar o que se havia perdido. Ele escrevendo com o dedo na terra, né? Então nenhuma das alternativas era válida, era uma armadilha. Qualquer uma delas que Jesus escolhesse, irmão, ele ia tropeçar. Olha como é que o diabo é sujo, né? Às vezes nós nos deparamos diante de situações como essa. Pastor, parece que a alternativa A ou B, só tem A e B, as duas são erradas. Em todas elas eu me dou mal, em todas elas eu me complico. Ou a menos pior, né? A gente fala, não, pastor, essa é a alternativa menos pior. Mas tem a alternativa D, que é a de Deus. Que se eu for manso, tiver mansidão, eu vou saber decidir. Não, peraí, Jesus falou, não, tem uma alternativa também. Qual? Aquele dentre vós que está sem pecado, nesse momento, ele não foi muito longe não, ele falou, está. Ele falou, não é daqui um dia, uma semana, não, agora. Todos eles estavam em pecado, irmãos. Todos. Eu não vou falar o que a Bíblia não fala, mas imaginar, né? Fazer uma imaginação de que se ela foi pega num ato de adultério, ela não estava de roupa, né, pessoal? Então você imagina, o que foi lá zelar pela lei, foi lá no ato, viu a mulher lá tendo um ato de adultério com um homem, olhou, estava todo mundo lá, né? Brechando, como diz o outro. Imagina só, sem vergonha, sem vergonha. Quem não garante que eles também não se imaginavam estando junto com aquela mulher? E ele, não, tem que morrer, ela não presta, ela não vale nada. Aí Jesus falou assim, mas eu estou lendo seu pensamento aqui, olhando para o teu coração e também vendo que você não é muito diferente não. Aquele que está sem pecado, atira a primeira pedra. O que aconteceu? Foi saindo um a um, desde os mais velhos até os mais jovens. Nenhum estava santo o suficiente para condenar aquela mulher. Por isso que é necessária mansidão, irmão.